Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, estou gravando mais uma videoaula de matemática para os meus alunos. A aula de hoje é números racionais na representação fracionária e na forma decimal. Bora, vamos estudar. Muito bem, cálculos matemáticos. Nós temos a adição, subtração, multiplicação, divisão, fração, que nós vamos aprender agora, potenciação, radiciação e equação. Pode ser do primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí vai. Então, esses são os conhecimentos matemáticos necessários, na qual é importante que vocês aí tirem tempo para aprender, né? Então, adição é 1 mais 1? Já vimos que não, né? Adição não é apenas 1 mais 1. Tem adição e suas propriedades e seus termos técnicos. Subtração é 1 menos 1, pronto, acabou? Não. Temos aí, né, subtração e seus termos técnicos. Por exemplo, né, na subtração, eu não posso pegar um número menor, subtrair pelo número maior, né? Não consigo fazer isso no papel, por exemplo. Na calculadora, já tem lá todo um sistema, ela já está preparada para isso. Mas no papel eu não consigo. Então, aí a pessoa que não tem esse conhecimento, acha que errou, acha que, né, não consegue, não aprende, quando na verdade ela não conhece aí, né, os termos técnicos. Então, todos esses cálculos, multiplicação, divisão, fração, potenciação, radiciação e equação, têm seus termos técnicos, é importante você conhecer. Eu costumo dizer que isso é como fosse, né, uma viagem para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Rússia, para o Japão, né? Então, uma pessoa que vai viajar para um outro país, ele precisa conhecer as leis básicas e os costumes daquele país para que ele não venha cometer nenhuma infração, né? Então, tem coisas que em nosso país é algo aceitável, já em outro país não é aceitável. Então, tem um medicamento que aqui é vendido e distribuído normalmente. Já em outros países, aquele medicamento não é assim distribuído e levado de qualquer jeito. Então, antes de você ir para lá, você precisa saber se naquele país de onde você vai, certo medicamento, né, que você toma controlado, se ele é permitido ou não, e quando é permitido, o que você tem que ter, quais são os documentos, só a receita médica já é o suficiente, né? Você precisa de uma autorização. Então, assim como uma pessoa vai para um outro país, precisa conhecer aquelas regras e o costume daquele país, quando você for fazer um desses cálculos, você precisa conhecer as regras também, né? Para que você não venha ter dor de cabeça, né? No caso, num país, você for para lá, você pode ser preso ou deportado. Ou quando você for fazer um cálculo, você pode desistir e achar que você não é capaz ou que você não aprende, quando na verdade você não fez a lição de casa. Então, fica aí a dica. Hoje nós vamos aprender sobre fração e suas propriedades, a forma decimal. Então, se você realmente quer ser um bom aluno, aprenda cada, né, regra de um desses números aí. São 8, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, fração, potenciação, radiciação e equação. Aprenda as regras de cada uma deles. Pode ter certeza que você não vai perder tempo e que você realmente vai avançar nos cálculos matemáticos. Então, números racionais na representação fracionária e na decimal. Fração, né? Daqueles 8, nós estamos aprendendo agora sobre fração, onde fração é A sobre B, onde B é diferente de zero. Ok? Então, nós temos o termo de cima, que chama numerador, e embaixo chama-se denominador. Tá vendo aí, nessa exemplo de 2/5? Então, o que fica em cima chama-se numerador
e o que fica embaixo chama-se denominador. Algo que já não é novo para vocês. Estamos só refrisando algumas coisas aqui novamente. Nós temos aí uma pizza. Se você comeu 5 pedaços, você de 5 oitavos. Ou seja, 8 é o total. E quantas partes desse 8? 5. Não é? Então, a fração, ela vem realmente para nos auxiliar e nos ajudar. E é importante eu me aprofundar, né? Fazer a lição de casa, conhecer as regras da fração. Se eu não conhecer, o que vai acontecer? Eu vou desistir, vou ter dificuldade e não vou conseguir. Isso vai me desanimar, isso vai me desmotivar e eu não vou conseguir avançar no meu conhecimento matemático. Então, vai lá, faça a lição de casa e aprenda todas as regras de fração. Então, se você pegar um papel, né, uma folha inteira e dobrar ela no meio, você vai ter meio, representado por 1 e o 2, 2 meio. Né? 1 dividido por 2 dá 0,5. Agora, se eu pegar esse papel, cortar na metade, depois pelo meio de novo, eu vou ter 2 quartos. Aí, se eu dobrar esse papel 4 vezes, eu vou ter 4 oitavos. Então, isso é fração. A parte de baixo quer dizer o todo e a parte de cima quer dizer quantas partes. Do todo de 2 partes, apenas 1 está pintado de verde. De 4 partes, que é o todo, apenas 2 partes estão pintadas de verde. Aí embaixo, o total é 8. Desse 8, apenas 4 partes estão pintadas de verde. Isso são frações. Não é verdade? Muito bem, vamos continuar. Tipos de frações. Eu tenho fração própria. Está aí o modelo da fração própria, onde o numerador ele é menor que o denominador. Então, toda vez que você encontrar uma fração que o numerador é menor que o denominador, recebe o nome de fração própria. Tá bom? Lembre-se, na matemática, todos os números não são iguais. Tem nomes diferentes para que a gente possa separar. Agora, fração imprópria. Então, fração imprópria, 8/5, está vendo? É quando o numerador ele é maior que o meu denominador. Então, o número 8 ele está sendo maior que o meu denominador, que é o número 5. Isso recebe o nome de fração imprópria. Fração equivalente. Tá vendo? Frações equivalentes. É quando temos outros tipos de fração e que nessa divisão o resultado acaba sendo o mesmo para todos. Então, se eu pegar a fração 2/4 e tornar ela irredutível, ou seja, vou dividir ela por 2 em cima e por 2 embaixo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, deu 1 meio de novo. O 4 oitavos. Se eu pegar o número 4 e dividir por 4, pegar o número 8 e dividir por 4, vou tornar a fração irredutível. Essa fração irredutível chegou também na fração 1 meio, 1 sobre 2. Então, quando isso ocorre, chamamos elas de frações equivalentes. Agora, se você tiver no cálculo de razão e proporção, também pode ajudar, porque se a razão e a proporção for a mesma, também será uma chamada fração equivalente. Tá bom? Agora, fração aparente. O primeiro exemplo, fração aparente é quando o numerador é igual ou múltiplo do denominador. Lá, fração 4 quartos. Dá 1 inteiro, tá vendo lá? O círculo em vermelho. Então, quando o meu numerador se iguala ao denominador,
chamamos de fração aparente. Ou quando o meu denominador é o dobro do meu numerador, também chamado fração aparente, que 6 dividido por 3 é igual a 2. 4 dividido por 4 é igual a 1. Agora, 18 sexto. Meu denominador é múltiplo do meu numerador, né? Nesse caso, múltiplo de 3, porque 3 vezes 6, 18. E 18 dividido por 6 é igual a 3. Então, esse chama-se fração aparente. Ok? Agora, fração mista. Olha lá, tá vendo? O que é uma fração mista? 26 dividido por 6. Quantas vezes o 26 dá para dividir por 6? 4. 4 vezes 6, 24. Sobra 2. Aí, tá vendo? Fica 2 sexto. Então, fica 4 inteiro e 2 sexto. Então, é uma fração mista quando o numerador é maior que o denominador e, ao realizar a divisão, temos um número inteiro e uma fração. Então, quando a gente passa a saber que nem tudo é igual, que cada caso tem um caso, eu preciso saber, né? Aí fica melhor o meu aprendizado. Lembre-se disso. Eu preciso fazer muito bem a lição de casa e conhecer todas as características da fração antes de resolver os cálculos. Não durante o cálculo, é antes. Lembre-se da viagem? Então, eu preciso saber que algo, quais são as leis de determinado país, não é quando eu estiver lá, é quando eu estiver aqui. Para quando eu chegar lá, eu já saber. Para que eu não venha ser preso ou deportado de outro país, né? Então, lembre-se, você precisa conhecer as regras antes do cálculo, não depois ou durante o cálculo aí. Está lascado. Então, imagina você chegar no país sabendo que aquele remédio ou certos costumes que você tem ou que eu tenho é errado lá, mas aqui é normal. Então, se eu for descobrir isso lá, eu vou descobrir tarde demais, porque eu posso ser preso por isso. Como já aconteceu com muitos brasileiros desinformados, tá? Que eles apenas se preocupam com a viagem, mas esquecem das regras e das leis do outro país. E o que acontece com muitos alunos desinformados é que eles acabam desistindo, acabam ficando desmotivados, porque eles não conhecem as regras daquele cálculo, tá bom? Então, faça de tudo para que você conheça as regras antes do cálculo, para que você tenha prazer e sinta alegria em executar esses cálculos matemáticos. Não parou por aí, não. Vamos continuar, tem mais. Adição de fração, quando os denominadores são iguais. Então, deixa eu pegar aqui minha caneta. Aqui nós temos uma fração simples. 3 terços mais 2 terços. Então, mantém a base, que é 3. Tá vendo? É igual. O denominador a gente mantém. Uma simples cópia. E soma os numeradores. 3 mais 2, 5. Certo? Então, eu tenho 5 terços. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Faltou 1 para dividir. Se eu tivesse 6 dividido por 3, daria 2. 1, 2. Então, pessoal, quando os numeradores são iguais, os denominadores são iguais, né? Eu simplesmente faço a soma dos numeradores. Simplesmente eu faço isso. Agora, por que eu sei disso? Porque eu estudei a regra. Então, quando eu for para o cálculo, eu já sei a regra. E sabendo a regra, é só aplicar. Então, denominadores são iguais, tá vendo? 3 e 3. Aí eu pego os numerador e somo. 2 mais 3 é igual a 5. Aqui simplesmente eu copio. Legal? Apagar a lousa e vamos para o próximo. Até aqui tranquilo.
Subtração de fração. A mesma coisa quando os denominadores são iguais. Então, nós já vimos que o denominador aqui é o 7. São iguais. Então, mantenho o 7 aqui, tá vendo? Agora, eu pego o meu numerador e subtraio com outro meu numerador. 3 menos 2 é igual a 1, fica 1 sétimo. Tranquilo, tranquilo. Tá? Agora vamos apagar a lousa. Adição de fração quando os denominadores são diferentes. Tá vendo? Eu tenho 3 terços mais 2 meio. Tá vendo? Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Aqui, simplesmente, você vai fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Simplesmente isso. Então, 2 dividido por 2 dá 1, né? Abaixo 3, que não dá para dividir para 2. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu vou pôr o número 6 aqui, ó, tá vendo? O 6 serve tanto para uma fração quanto para outra, certo? Vou copiar o número 3. Opa, copiar não. Tem que fazer uma multiplicação aqui. Agora, já mantém a base, que é 6. Agora, eu vou multiplicar esse e esse multiplica esse, assim como eu ensinei para vocês no cálculo da regra de 3, que a gente calcula em forma de x. Então, 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 2 dá 6. Que é igual, mantém o base, que é 6. 6 mais 6, que é 12. 12 dividido por 6 é igual a 2. Tá vendo? Simples. Então, primeiro, quando eu pego denominadores diferentes, vou ter que fazer o MMC. Tem no meu canal aí e já passei para vocês em sala de aula também. Então, o MMC. Correto? Feito o MMC, depois eu vou fazer em forma de x. O meu primeiro numerador multiplica o meu segundo denominador. E o meu primeiro denominador multiplica o meu segundo numerador. Simples, simples assim. Ok? Aí eu consigo manter o 6 serve tanto para um quanto para outro, faz a adição e depois faz a divisão ali, o resultado já aparece. Não deixa de assistir, tá, gente? No canal aí que eu tenho, no YouTube, as videoaulas de MMC. Tá bom? Se inscreve lá no meu canal e não deixe de assistir. Tanto no meu ou qualquer um outro canal de um professor de matemática que possa aprender aí conhecimento. Isso para mim que importa, que você aprenda. Agora, também temos a subtração de fração. Essa eu vou deixar para você fazer, tá? Então, eu tenho 3 sétimos e 2 quintos. A mesma coisa, eu vou fazer o MMC, que vai ser 35, tá? Aí depois você vai fazer 3 vezes 5 e depois vai fazer 7 vezes 2. Vai fazer a subtração, vai dar 15, né? Outro 14, 15 menos 14 vai dar 1 sobre 35. Deixa eu até colocar aqui, ó, já sei o resultado. 1 sobre 35. Esse é o cálculo aqui. Então, tenta chegar a esse resultado aqui, 1 sobre 35. Ok? Então,
Com o tempo você já vai pegando o jeito e vai ficando mais fácil. Desde que você conhece as regras, é óbvio, né? Agora, a parte decimal. Então, vimos que as regras da fração é uma coisa, agora vamos aprender a parte decimal. Então, os números decimais têm duas partes. Uma antes da vírgula e a outra depois da vírgula. Então, antes da vírgula é a parte inteira. E depois da vírgula temos décimos, que é uma casa, centésimos, que é duas casas, e milésimos, que são três casas. Exemplo, 1,25. Tá certo isso? Não. 1,25 é o que eu estou vendo. Mas como que eu leio isso? 1 inteiro e 25 centésimos. Então, é fundamental que eu leia corretamente. Porque se você ler certo, você vai escrever certo, vai entender certo e vai responder certo. Agora, se você ler errado, vai entender errado, vai escrever errado, vai responder errado. Então, foca isso, né? Eu tenho que ler certo. E o certo vai comigo longe, né? Agora, eu tenho 23,102? Não. 23,102 é o que eu estou vendo. Então, como que eu devo ler esse número? 23 inteiros e 102 milésimos. Então, apareceu uma vírgula, lembre-se de ler da forma correta. Então, eu tenho o número 2 décimos e o número 3 inteiros. Então, por que é importante eu ler corretamente? Para que eu possa responder os exercícios corretamente. Bom? Vamos lá? Então, como transformar uma fração em decimal? Ou vice-versa, né? Ou está na forma decimal e transformar ela numa fração. Então, para transformar uma fração em forma decimal, basta fazer uma simples divisão. Lembre-se, fração ela tem aquele símbolo de A sobre B, onde B é diferente de zero. Então, eu tenho a fração 1/2. 1 dividido por 2 dá 0 inteiro e 5 décimos. Então, toma cuidado, né? É fácil a gente ler 0,5. Não. 0 inteiro e 5 décimos. Agora, para eu transformar da forma de fração para a forma decimal, eu simplesmente fiz a divisão. Agora eu preciso retornar da forma decimal para a forma de fração. Aí que entra a leitura correta. Então, eu tenho 0 inteiro e 5 décimo. Olha lá. 5 décimo. Décimo. O 5 inteiro e o décimo embaixo. Entendeu? E se fosse 5 centésimo? 5 em cima e o 100 embaixo. E se fosse 5 milésimo? 5 inteiro e o 1000 embaixo. Tornando essa fração irredutível, 5 décimo, volta de novo lá para 1/2. Porque eu pego 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Então, você aprendeu aqui tanto pegar a forma fração e tornar ela na forma decimal, como ela estando na forma decimal e eu fazendo a leitura correto, eu vou transformar ela na forma fracionária de novo. Eu pego 0 inteiro e 5 décimos. Tá vendo? 5 décimo. Então, tá vendo? Eu pego o 5, deixo em cima, e o décimo embaixo. O 5 centésimo. 5 milésimo. Né? Fica fácil. Deixa a fração irredutível, ou seja, o mesmo número que você divide em cima, divide embaixo, e deixa ela na forma irredutível até chegar no último estágio que ela fica, que não dá mais para dividir. Ok? Muito bem. Vamos aplicar o conhecimento adquirido? Vamos lá. Tá vendo? Quando a gente tem um conhecimento, a gente sabe o que vai fazer, entende o que vai fazer, fica bem mais fácil. Veja bem.
Ana Maria adicionou alguns valores na calculadora e obteve como resultado o número 21 inteiro e 3 décimos. Agora, ela pretende representar o número obtido na calculadora na forma de fração. Ela está na forma decimal e ela quer passar para a forma de fração. Vamos ajudar a Ana Maria, a fazer isso? Então, vamos ajudá-la a resolver esse problema? Então, como eu vou fazer isso? Que nem eu falei. Então, quem lê certo, entende certo, faz o certo, responde certo, e o certo vai comigo longe. Então, ela, Maria, tem 23. Opa, é 21. Deixa eu apagar aqui. É 21 inteiro e 3 décimos. Eu vou tirar a vírgula, vou colocar o número 3, e embaixo vou colocar décimo, o 10. Então, ela tem 21 inteiro e 3 décimo, correto? 21 inteiro e 3 décimo. Então, eu simplesmente tiro a vírgula, coloco o número normal, 213 sobre 10. Agora, pega aí a sua calculadora, 213 dividido por 10. Pronto. Voltou ao 21 inteiro e 3 décimos. Simples, 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 simples. Se você ler certo, vai entender certo, vai escrever certo, vai responder certo, vai entender certo e o certo vai com você longe. Aí você lê errado, entende errado, faz errado, escreve errado, responde errado, ajuda errado e o errado vai longe, né? Não consegue arrumar o errado, né? Tão longe que ele vai. Então, se você ler 21,3, vai dificultar para você o entendimento desse cálculo. Por isso que você tem que ler da forma correta. 21 inteiro e 3 décimo. Então, sempre que aparecer a vírgula, procura ler da forma correta. Combinado? Então, vamos apagar a lousa. Muito bem. Lousa apagada. Vamos para o próximo exercício. Muito bem. Ao sair com sua mãe para jantar, Thales comeu 3/8 de uma pizza. Que gostoso, né? Como ele poderia representar a quantidade que comeu da pizza com o número na forma decimal? Oh, coisa tão difícil, né? Aí você vai lembrar da aula. Fala, professor, basta ele fazer uma simples divisão. 3/8. Pega a sua calculadora e divide. 3 dividido por 8 dá 0 inteiro, 375 milésimos, porque eu tenho 3 casas decimais. Uma simples divisão, né? Thales consegue tirar de uma forma de fração para uma forma decimal. Então, se eu quero sair da forma decimal, eu vou fazer o quê? Tem 375 milésimos, tá vendo? Aí, se eu pegar essa fração e tornar ela irredutível, tanto em cima quanto embaixo, vai voltar de novo aqui ao 3/8. Então, pessoal, é muito bom. Muito bom, antes do cálculo, você ter o conhecimento, né? Evita muita dor de cabeça, assim como eu venho ilustrando aí na viagem, né? Antes de você viajar para um país, um estrangeiro, for lá para os Estados Unidos, for lá para a Rússia, que já é um país diferente, né? Alguns países aí, Japão, que já é muito mais tradicional, né? Que é proibido, por exemplo, uma pessoa até mesmo jogar papel de bala na rua.
tem situações aí que país que tem alguns costumes que é estranho, diferente do nosso, né? Por exemplo, no Japão mesmo, né? O homem, quando for pegar um trem ou metrô, ele tem que segurar com as duas mãos, né? Ele não pode segurar só com uma, tem que estar com as duas. Senão é passível aí de um assédio sexual, enfim, uma série de coisas. Então, quando você vai viajar para um outro país, é necessário você conhecer os costumes daquele país. Na matemática, a mesma coisa. Antes de fazer um cálculo, é importante você saber as regras. Isso evita muito transtorno, muita dor de cabeça. E o resultado, né? Lógico, se você conhecer as regras e o costume daquele país que você vai viajar, o resultado é um bom passeio, vai ser feliz, vai voltar para casa revigorado e satisfeito. Na matemática não é diferente. Se você aprender as regras, você vai ficar muito feliz, você vai conseguir iniciar e terminar o cálculo, chegar ao resultado. Se alguém lhe perguntar alguma coisa, como a gente acabou de ver aí o exemplo de Ana, né? O exemplo de Tales, você vai conseguir responder. Então, não tem preço, né? A satisfação de saber fazer o que é certo. Então, pessoal, essa é a aula que eu preparei para vocês. Obrigado a todos, né? Bons estudos e até mais.